Glória a Deus, essa é a obra de Jesus, né? Sempre surpreendente, sempre nós ficamos impactados como Ele faz, como Ele trabalha, como Ele opera. Nós estamos fechando a nossa série hoje, foram 9 mensagens voltadas para a restauração da nossa história. Obrigado, queridos. Você que não pôde estar aqui, você pode acessar nossas mensagens no canal da igreja, elas estão disponíveis para você. Nós queremos, com muita gratidão, dizer que foram dias tão preciosos para nós como igreja aqui. Cada semana uma revelação do Senhor, transmitida do coração de Deus para o nosso coração. Isso foi realmente nos convidando, semana a semana, para dar as mãos a Ele. Aqueles que já estavam no processo de restauração, continuar deixando Deus operar. E aqueles que estão chegando, que estão conhecendo a Cristo, dar as mãos para Jesus e adentrar a esse processo tão lindo da obra do Senhor em nós. Nós estamos fechando hoje com esse tema, abraçando de vez o meu processo de restauração. É possível que nessas 9 semanas você tenha considerado seriamente, o coração tenha se voltado para Deus, mas de alguma maneira você ainda não se moveu. O diabo sempre gosta de roubar as sementes daquilo que Deus lança no nosso coração. Ele sempre gosta de dizer coisas na nossa mente, mentindo, amedrontando, inibindo, gerando inseguranças para que você não dê as mãos para Jesus, naquilo que só Ele pode fazer por você. Religião não faz, igreja não faz, não é? Pessoas não podem fazer, pastores não podem realizar, mas uma pessoa chamada Jesus, Ele é o centro de tudo, nos convida para essa jornada. E nós então, nesse último encontro nosso voltado para esse tema desta série, nós queremos desafiar você a abraçar de vez o processo divino de restauração. Boa noite, gente. Eu sou o Tércio. Continuo me chamando Tércio. Vivemos um final de semana extraordinário. Quanta coisa linda Jesus fez aqui, desde quinta-noite, sexta-noite, sábado, a conferência de mulheres. Foi um derramado Espírito Santo poderoso. Sementes foram lançadas aqui no coração das mulheres. Mais de 1000 mulheres estavam aqui nesse encontro. E não apenas da nossa igreja, também pudemos abençoar igrejas do nosso estado, fora do nosso estado. Tivemos um encontro estratégico na sexta-feira de manhã, com 150 esposas de pastores e líderes, para que elas pudessem receber a visão desse ministério e pudessem multiplicar além do Rio Grande do Sul. E nós estamos muito felizes como igreja de contribuir com o avanço do reino de Deus no nosso estado, no Brasil e no mundo. Aquilo que temos recebido de Deus aqui, temos recebido de graça. E a Bíblia diz que aquilo que de graça recebemos, a gente o quê? A gente dá. E melhor é dar do que receber. Glorifico a Deus pela vida de todos que se envolveram, se comprometeram. Nós tivemos um universo enorme de voluntários, de servos comprometidos aqui. A nossa gratidão ao nosso time, nossa equipe inteira de pastores, nossa equipe administrativa, todos os nossos colaboradores, liderados pelo Marcelo, e o Marcelo com a equipe, Marcelo, Fábio, Débora. Gente, foi muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. As últimas semanas intensas, tentando terminar as obras aqui o máximo possível. Estamos faltando apenas 10% do nosso prédio para reconstruir. E nós glorificamos pelos milagres de Deus, porque todo mundo se mobilizou. Os homens vieram para cá por 2 semanas para limpar o entorno aqui, preparando o jardim para o encontro com Deus, e foi realmente extraordinário o que Deus fez aqui. Estamos muito felizes, bendizendo ao Senhor pela sua obra, e a nossa gratidão a todos vocês que se engajaram. Nós tivemos homens também servindo com
como voluntários nesse tempo, para que a gente pudesse ver as mulheres mais tranquilas, engajadas aqui, homens servindo em casa, cuidando da família, dos filhos, para que as mulheres estivessem tranquilas aqui. Então, gente, Deus fez coisas extraordinárias e nós vamos ouvir falar dos frutos daquilo que o Senhor derramou nesse final de semana aqui no coração das mulheres. Muito obrigado, mulheres, também por terem confiado, acreditado no projeto que Deus colocou no coração desta igreja, especialmente da Martinha, das equipes. Nós não temos dúvida que isso produzirá na sua vida, mulher, algo novo mesmo. E da sua vida abençoará a sua casa, não temos dúvida, abençoará seu casamento, sua paternidade, sua maternidade, seus relacionamentos interpessoais, tudo isso para a glória de Deus. Mas em torno e em meio a toda essa alegria e esses milagres, foi uma semana dura para nós como igreja também, porque essa semana nós fomos realmente assim, nós choramos e estamos ainda chorando juntos com a família do nosso querido Gediel. Gediel, na segunda-feira, mais ou menos 10 horas da noite, é o que a reportagem diz, ele foi assassinado com 2 tiros, numa tentativa de assalto na casa deles, e deixou a esposa, a Raquel, e 4 filhos. Nosso querido Mateus, com 27 anos, os gêmeos, o Guilherme e o Dudu, com 20 e 21 anos, não é isso? 22 anos, e a nossa querida Duda, com 16 anos. Então, no meio de toda a nossa expectativa do encontro, terça-feira, quarta-feira, todos nós aqui paramos o que tínhamos de fazer e fomos apoiar, assistir a família, madrugada dentro, equipes aqui servindo pastorais durante o dia, todo mundo se mobilizando, a igreja dando todos os passos possíveis para ajudar, profissionais da área aqui, da segurança da cidade, membros da nossa igreja, oficiais também se mobilizaram na cidade para a gente poder fazer toda uma assistência de segurança lá dentro do bairro, para tentar realmente inibir todo o cenário que havia ali, de um desastre terrível, pessoas dissimuladas, terrível, gente. Foi realmente um crime muito doloroso para a família, porque foram 4 pessoas, entre essas uma mulher que era morava na rua da família, não é? E sabendo um pouco da história da família, mas envolvida no crime, foi o meio de campo junto com os outros todos para tudo isso, e nós pedimos que a igreja ore por essa família. Ore, clame por eles. Hoje de manhã eles estavam aqui, os filhos, nós intercedemos pela família. Olhe pela Raquel, né, a viúva, uma mulher de Deus. O pai, o Gediel, deixou um testemunho tremendo, e eu disse isso para eles hoje de manhã. O sentimento de toda a equipe pastoral na assistência à família foi de que essa família, ela, graças a Deus, está enraizada em Jesus. Como Jeremias capítulo 17, né? Eles estão plantados juntos às águas correntes, né? E a Bíblia diz que aqueles que são plantados juntos às águas correntes, e olhando para Jesus como essa água viva, elas vão crescer e elas vão ficar cada vez mais fortes, as suas raízes vão caminhando na direção dessa água viva, e que as águas sempre estarão, as folhas sempre estarão verdes, e no tempo da sequidão, no tempo dessas circunstâncias terríveis da vida, o medo e a ansiedade não irão dominar, e eles vão continuar frutificando no meio desses momentos. Então nós podemos ver com os nossos olhos uma família enraizada, mas orem por eles, porque é um momento muito desafiador. A igreja se mobilizou, um membro da igreja tinha um apartamento desocupado, nos mobilizamos todos, a igreja aqui, para que pudesse levar a família para dentro desse lugar, e nós estamos cuidando até que eles possam entender como vai ser o recomeço deles, provavelmente, mas não naquele ambiente.
E então orem por tudo isso. Faz parte, essa igreja viva que está se movimentando, ela está celebrando, ela está chorando, ela está participando da obra de milagres do Senhor, e ela está servindo aqueles que estão em dores. Assim é a dinâmica do reino, assim é a dinâmica de uma igreja que ama sem parar em todo o tempo para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Também ore pela Paulinha, nossa querida Paulinha, que serve conosco aqui. A Paulinha, nossa querida, viajou para Belém do Pará. A vozinha esteve com ela nesses últimos tempos aqui, deu a graça de estar aqui com a Pan, com a Sophie, com a Paulinha. Vieram várias pessoas do Pará aqui para o aniversário da Sophie de 15 anos. E a igreja sabe que a Paulinha também perdeu o seu marido, né? Deus chamou o Vifran, mais ou menos há 2 anos, é isso? E a vovó foi chamada por Jesus agora, e ela viajou para lá, está lá apoiando a família, volta na segunda-feira. Mas orem também pela Paulinha, pela consolação do Espírito Santo. Amados, nós estamos diante de um Deus santo. Nós estamos diante de um Pai de amor. Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades que Deus coloca diante de nós e que nós precisamos agarrá-las. Pega as suas mãos assim, como quem está agarrando, agarre a oportunidade, abrace, né? Agora vamos dar um abraço, abrace, né, a sua restauração. Diga: Deus, eu quero viver minha restauração, eu quero continuar esse processo, ou eu quero começar, Deus, contigo o meu processo de restauração. Há uma palavra da parte do Senhor para nós. Eu quero orar, quero pedir que o seu coração, sua mente sejam levadas cativas ao Espírito, e que tudo aquilo que nós já sentimos da presença do Senhor aqui nesse lugar possa ser ainda amplificada no seu coração, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Pai querido, nós glorificamos pela tua presença no nosso meio, porque ela é real, ela é absoluta, ela é verdadeira, ela está baseada na tua própria palavra, quando diz que 2 ou 3 se reúnem em torno do nome de Jesus. Seja no ambiente de uma casa, Senhor, numa sala de uma casa, numa célula, seja, Deus, lá num café, seja num ambiente de trabalho, num intervalo, onde numa mesa eu convido amigos para falar sobre Jesus, para meditar na palavra, seja num ambiente como esse, num auditório. Se nós estamos reunidos em torno do nome que é sobre todo nome, tua palavra diz que ali o Senhor vai estar. E porque tu estás aqui, Deus, coisas extraordinárias acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, coisas que homens não podem produzir, o Senhor pode gerar. Como já cantamos aqui, salvação acontece, milagres acontecem, curas acontecem, libertação acontecem, Senhor. Ó Deus, restauração acontece. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós pedimos que o Senhor, que já está operando entre nós, que já está agindo com poder entre nós, continue a tua obra, cumprindo o teu propósito de maneira pessoal em cada coração, e que o teu nome continue sendo exaltado, e que hoje seja uma noite de encontro nos nossos corações contigo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Amém. Abraçando de vez o meu processo de restauração. Deus tem promessas para o seu povo, e as promessas de Deus estão registradas em várias passagens bíblicas, mas eu quero olhar para as promessas que estão lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e ele manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que ele mostraria, e ele daria aquela terra, e aquela terra seria a terra onde ele iria ser abençoado por Deus, e não apenas abençoado por Deus, mas a palavra de Deus
vai dizer que Deus realiza um milagre, e esse milagre passa por uma descendência próspera que Deus daria a ele. E o milagre é porque Sara não pode engravidar, Deus a cura, e ela com o ventre infértil, sem vigor algum, aos 99 anos engravida da promessa de Deus. E a promessa é que daquele menino Isaque, Deus faria uma grande nação e multiplicaria como as estrelas do céu, como as areias do mar, e que por meio da descendência então, as bênçãos que cairiam sobre a família de Abraão, seriam derramadas e espalhadas sobre todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 12. Nós sabemos que esta palavra profética de bênção, ela é entregue a Abraão, mas todos aqueles que se tornaram filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus se tornam herdeiros desta promessa, o que significa que, fale comigo, terra, bênçãos e descendência. É uma promessa de Deus para todos aqueles que são filhos de Abraão, que colocaram a sua fé em Jesus. Nós recebemos por herança isso. Mas deixa eu te dizer, a terra que Deus guardou para mim e para você não é essa. É a terra, é o céu, é aquele lugar onde o Senhor já preparou, a terra prometida para onde nós estamos indo. Todo o Antigo Testamento faz uma alusão àquilo que seria a minha história e a sua história. Nós fomos alcançados por Deus, Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, e as bênçãos que têm recaído sobre a minha vida, teste, sobre a vida da Marta, Deus deseja derramar sobre a vida da Laila, da Radassa, sobre a nossa descendência. Amados, esse é o plano de Deus para você, e eu quero dizer para você que é pai, que é mãe aqui, que a maior bênção que Deus tem para os seus filhos não é material, querida. A maior bênção que Deus tem para você deixar para os teus filhos é um legado de fé. Até porque toda a bênção material que você deixar para o seu filho vai ficar aqui, mas é a fé que vai levá-lo para a terra que Deus preparou para ele. Então, pais que estão aqui, entendam que a nossa missão não é multiplicar filhos na terra. A nossa missão é multiplicar filhos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa missão. Se eu tenho 10 filhos, se eu tenho 2 filhos, se eu tenho 5 filhos, meu querido, eu estou cumprindo uma parte da missão multiplicando. Mas a multiplicação nunca foi de filhos, sempre foi de filhos à imagem e semelhança de Deus. Sempre foi, essa é a minha missão. Então, pai e mãe que está aqui, não importa se seu filho tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, continue orando por ele para que ele venha a Cristo, porque a sua missão como pai e mãe é levá-lo realmente a ser um homem e uma mulher parecida com Cristo. Agora, amados, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que no caminho, na jornada, o povo escolhido por Deus para abençoar todas as nações da terra, hoje a igreja de Jesus, o novo Israel de Deus, se desviou. Portanto, tanto a terra, quanto as bênçãos, quanto a descendência, começaram a padecer, a sofrer, fruto das escolhas erradas que nós, povo de Deus, temos feito. Os erros principais do povo, os erros principais das autoridades espirituais, do contexto do texto que nós vamos ler hoje, que será o capítulo 1 de Isaías. Por favor, abra lá em Isaías capítulo 1. Envolve a escolha de abandonar a Deus, envolve a escolha de rejeitar a orientação divina, rejeitar as palavras de Deus, envolve a escolha de rebelar-se contra Deus, envolve a escolha de constituir falsos deuses e segui-los, e aí vem a idolatria, vem a feitiçaria, envolve criar seus próprios caminhos e planos, ou mesmo aquela liderança escolhe guiar o povo numa direção independente de Deus, seguindo seus próprios caminhos, como eles mesmos, como líderes, estavam fazendo, porque o coração havia sido corrompido. Como a nação de Judá, querido, e aí nós estamos falando agora, e a palavra que nós vamos abordar agora, olhando para todo Israel, é a palavra de Deus voltada numa visão espiritual ao profeta para a nação de Judá.
tá? Olhando para o reino dividido, o reino do sul, então, que era Judá e Benjamim, tá? E o centro do reino de Judá, Jerusalém. Então, essa palavra profética do capítulo 1 de Isaías vai falar, queridos, sobre exatamente a descrição do povo de Judá, dada por Deus numa visão espiritual pelo profeta Isaías, revelando a condição em que a nação, o povo de Judá e Jerusalém se encontrava. Fala do estado moral da cidade de Jerusalém, fala do estado emocional, do estado físico das pessoas em Jerusalém e da nação de Judá, mas vai concluir falando da condição espiritual. É uma espécie de diagnóstico, né? É como se Deus estivesse batendo uma fotografia, fazendo uma radiografia interior e revelando para o profeta a condição em que a nação de Judá se encontrava. Nós vamos olhar para essa passagem hoje, e essa passagem vai nos conduzir na nossa reflexão, como a nossa última mensagem desta série Restauração 2025. O desafio hoje, querido, é para que eu e você abracemos de uma vez, de todo o nosso coração, o processo divino de restauração que Ele está oferecendo para mim e para você. Nós temos orado para que você não despreze essa oportunidade, que você siga em frente crescendo, sendo transformado à imagem de Jesus, sendo movido na direção de ser cada vez mais um discípulo semelhante ao seu mestre, mas mais do que isso, se movendo nessa cidade, de casa em casa, como um discípulo, né, um ministro, mas de casa em casa, sendo um canal para estabelecer a igreja de Jesus. Nossa reflexão, então, será sobre a escolha certa. Fale comigo, a escolha certa. Abraçar de vez o meu processo de restauração. Vamos ler Isaías capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo de 1 a 31, mas nós vamos começar com 4 versículos, os primeiros 4 versículos aqui na nossa reflexão. Diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Nós vamos observar nesse início como é que Deus vai olhar para a nação de Israel de maneira muito específica, para o povo, para a liderança espiritual nesse período. Agora eu queria que você pudesse começar observando que o profeta tem uma visão que ela é de um período extenso. A visão da realidade que Deus está dando compõe um período de 113 anos. Então olha só, para você entender melhor o texto, você precisa ter algumas informações aqui. Primeira delas, o profeta recebe uma visão a respeito de Judá e Jerusalém, versículo 1, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Porém, o próprio Isaías, ele nasce no período do reinado de Uzias. Uzias reinou 52 anos. Durante o período desse reinado, nasce Isaías. Isaías cresce durante o governo desse rei, ele se torna jovem. E a Bíblia vai dizer, preste atenção, é importante essa informação, que é no dia, ou melhor, é no ano da morte do rei Uzias, que começa o ministério profético de Isaías. Você encontra isso lá no capítulo 6 de Isaías, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias, né, ele tem um encontro com a glória do Senhor.
E você, quando lê o capítulo 6, você vai ver todo aquele momento de encontro de Isaías com o Senhor, e ele tem uma visão tão grande de Deus, dos serafins, ele tem uma visão real dele, ele tem uma visão real da nação, uma nação que estava em pecado, e naquele momento ele clama ao Senhor perdão pelos pecados, e ele confessa o seu pecado, ele admite que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, de que ele também, e naquele momento a Bíblia diz que um serafim vem até ele e toca nos seus lábios, e o cura, e a iniquidade é tirada dele. É naquele momento que vem a pergunta do Espírito para ele: a quem enviarei? Quem irá por mim? Essa pergunta, ela é feita dentro do contexto exatamente da realidade em que dentro do reinado de Uzias, 52 anos, o povo se encontrava, a nação de Judá se encontrava, a nação de Judá estava muito distante de Deus, e é exatamente nesse momento que começa o ministério profético de Isaías. Agora veja bem, a visão da realidade de Judá, ela compõe o ministério de Jotão, ela compõe o ministério de Acais, e cada um deles reinou 16 anos. Mas a extensão da visão alcança o ministério de Ezequias, o rei Ezequias, que governa sobre Judá há 29 anos. Então nós temos aqui uma composição de uma visão, de uma extensão muito grande. A visão, ela fala de 113 anos de uma realidade em que a nação de Judá vai se distanciando e vai deteriorando a condição da nação de Judá. E aí no versículo 2, o que a gente encontra no que nós lemos, é Deus olhando então na visão e falando para o profeta que esse povo que ele criou, seus filhos, que ele fez crescer, que ele deu a mão, que ele apoiou, que ele ajudou, que ele sustentou, que ele ensinou, que ele desenvolveu, eles cresceram, porém tem um problema: eles se rebelaram contra mim. É importante você tentar entender agora um pouco das emoções presentes nessa fala, porque aqui, querido, existe uma dor que está sendo revelada ao profeta. E essa dor é daquele que criou, daquele que gerou filhos, daquele que chamou para perto, daquele que quis andar com os filhos. Mas esses filhos cresceram e agora esses filhos, a Bíblia vai dizer que eles abandonaram o pai, que eles se distanciaram. E mais do que isso, eles se rebelaram contra o pai. Grandes agora criados, eles se voltaram contra o Senhor. Deus, queridos, então ele vai fazer uma comparação muito forte nesse texto. Quando na visão ele está mostrando a realidade espiritual de Judá para Isaías, ele então vai dizer o seguinte: olha só, o boi e o jumento, eles reconhecem o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe mais quem eu sou. Israel não me conhece mais. Querido, Deus vai dizer aqui que o boi e o jumento estão numa condição melhor do que a condição da nação de Judá. E aí eu vou observando essa passagem e eu vou percebendo o seguinte, que dentro desse cenário, quando Deus diz assim: Israel nada sabe mais, Israel, meu povo, nada compreende. Queridos, olha só que profundo isso. Comparando ao boi e ao jumento, a gente pode concluir aqui algo tão profundo, que distantes de Deus, preste atenção, distantes de Deus, nós não temos instrução e nem discernimento. Que distantes de Deus, mais do que isso, mais do que não ter instrução e discernimento, o pecado nos torna piores que animais irracionais. Você pode imaginar isso? Então nós vamos iniciar aqui, querido, analisando que condição é essa que o povo estava. Nós vamos olhar agora para toda a implicação desse distanciamento, dessa rebeldia e o impacto disso no corpo e na alma da nação de Judá. Olha lá comigo, versículos 4 a 6. Vamos começar olhando a condição do povo.
Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Preste atenção, Deus está falando com seus filhos. Eu queria que você pudesse, quantos aqui são pais? Levanta a mão. Tenta imaginar uma fotografia que você, pai, uma hora faz do seu filho, e você tem que dizer assim: meu Deus, eles estão completamente perdidos. Deus, Ele está falando dos seus filhos, e quando Ele começa a falar, Ele diz: eles abandonaram o Senhor, eles desprezaram o Santo de Israel, eles o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então Deus está olhando e dizendo: os meus filhos, não só eles estão pecando, mas eles estão se carregando cada vez mais de iniquidade. Eles estão se dando ao mal e à corrupção, porque eles escolheram me abandonar, me desprezar, me rejeitar. Por que eles insistem na revolta? Essa é a pergunta, querido. Quem é pai aqui entende o que está acontecendo. Entende, amado? A dor de um pai olhar para um filho, para uma filha, e perceber que aquele afastamento, aquela rebeldia para com o pai, para com a mãe, está trazendo mais dor à condição daquele filho, daquela filha. E ele descreve isso, ele fala: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé alto da cabeça não tem nada são. Eles estão machucados, cheios de vergões e ferimentos abertos, que não foram, preste atenção, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. É como se o pai estivesse dizendo assim: eu estou vendo, meu filho, que à medida que você se rebela contra mim, à medida que você vai independente, à medida que você se revolta, que você se afasta, você está se ferindo mais, você está se machucando mais, os vergões estão ficando em você, tem feridas abertas. E o pior, presta atenção no pai olhando para aqueles filhos e dizendo assim: eu queria enfaixar, eu queria limpar suas feridas, eu queria tratar você, porque você é meu filho, mas você não... Sabe aquela coisa quando um filho está mal, revoltado, e um pai ou uma mãe chega no filho e quer dar um abraço, e o filho faz assim. O que está acontecendo com Judá é isso. Nós não precisamos de você. Deus, fique por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho falado isso aqui, a equipe tem falado. O caráter de Deus, porque Deus é amor, não consegue deixar você desse jeito. Não consegue. É por isso que Deus insiste. É por isso que Deus insiste: filho, volta. Filho, presta atenção. Ei, deixa eu tocar nas tuas feridas aí. Sabe, eu acho que todo homem de Deus e toda mulher de Deus que está na terra, ele tem que representar esse tipo de caráter em relação às pessoas. Não importa o que a pessoa fez, não importa as loucuras, não importa, você precisa voltar nessa pessoa e dizer assim: deixa a gente tratar a tua vida aí, deixa a gente insistir. Você quer? Você quer? Talvez alguns de nós estejamos assim hoje, porque ainda estamos nos escondendo, nos afastando desse abraço de Deus, resistindo de alguma maneira a essa obra restauradora dele. Mas eu quero te dizer, você não precisa ter medo de Deus. Do contrário, querido, Ele deseja tocar em você, Ele deseja mexer na sua vida, Ele deseja verdadeiramente te amar como ninguém te amou. Nós precisamos deixar Deus limpar as nossas feridas. Nós precisamos deixar Deus nos enfaixar. Nós precisamos deixar Deus tratar com azeite, né? E esse instrumento, e esse
e o azeite neste momento aqui, simbolizando, na verdade, uma espécie de tratamento médico. Mas se a gente quiser trazer isso para o contexto do azeite na palavra de Deus, é como ter dizendo assim: deixa o meu espírito tocar em você, deixa o meu espírito curar você, deixa eu derramar do meu espírito sobre a tua vida, porque todas essas mazelas que estão aí serão curadas pelo poder do Espírito Santo. Qual é a sua condição hoje aqui? Esse primeiro princípio aqui, ele representa o nosso ser, o nosso interior, a nossa vida física e emocional. Percebe quando Deus diz assim: o teu coração está sofrendo. Quer dizer, eu até estou rindo aqui, eu até aparentemente estou indo bem. O povo, a nação de Judá, aparentemente estava bem, mas Deus está dizendo: não, eu estou vendo lá dentro do seu coração, lá dentro. Eu sei que você está sofrendo, eu sei como tem sido suas noites, eu sei o desespero que tem batido no teu coração, eu sei dos teus medos, eu sei das tuas inseguranças, eu sei dos teus choros, eu sei dos teus pensamentos que não vai dar mais certo. Eu sei, querido, eu sei, mas deixa eu tocar em você. Muitos estamos somatizando dores, adoecendo no nosso corpo por causa dessas dores do coração, dores da alma. Qual é a sua condição hoje? A condição da nação de Judá estava sendo agravada. E aqui nós vamos perceber nessa narrativa que o afastamento de Deus agora está gerando algo no corpo e na alma. E Deus sabia que eles precisavam de restauração. E o que Deus está insistindo e vai insistir nesse texto, e nós vamos ler até o final, é como se fosse esse convite dizendo: filho, abraça a sua restauração, vamos lá. Você não precisa continuar assim. Como é que você está hoje? Vamos olhar para a condição da terra. O texto continua. A visão vai falar agora da terra, preste atenção. A terra representa nosso trabalho. A terra representa o nosso sustento, nossa provisão, nossos bens, nossa casa. Numa dimensão mais ampla, a terra vai representar a cidade, uma nação toda, e toda a produção, todo o fruto daquela terra. Então agora Deus vai descrever a condição da terra da nação de Judá. E diz assim: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Só para você entender um pouquinho o contexto do texto aqui, como essa visão é uma visão de extensão de 113 anos, aqui está apontando para uma visão futura de um momento em que haveria uma guerra, e que Senaqueribe invadiria a nação de Judá, devastaria a nação. Estava apontando para o futuro, isso iria acontecer ainda, mas já há um anúncio de Deus sobre esse momento. Se eles não se arrependessem, Deus está avisando, Deus está chamando a atenção, e está dizendo: tudo vai ser devastado. Em Jerusalém vai sobrar como se fosse uma tenda no meio de uma vinha. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vai ficar pouco, vai sobrar pouco. E ele diz: só restou a cidade de Sião como uma tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos, olha o que ele vai falar, não tivesse tido misericórdia e poupado, alguns de nós já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, ele faz uma referência a Sodoma e Gomorra, que foi absolutamente destruída. Ele está dizendo o seguinte: se não fosse a minha graça e a minha misericórdia, não teria sobrado nem essa tenda no meio de uma vinha. Então observe no texto que a condição de Judá está agravando. Eles estavam em decadência contínua e progressiva. As cidades seriam destruídas pelo fogo, os campos seriam tomados pelos estrangeiros e devastados pelo inimigo. Na independência deles em relação a Deus, a terra estava caminhando para ser completamente devastada e arruinada.
E nós hoje, como gaúchos, já sabemos o que significa uma terra devastada e uma terra arruinada, certo? O ano passado, memórias tão frescas de um estado que sofreu as dores de uma inundação. E uma inundação a gente não pode atribuir a ninguém, a nada, né? Senão a algo que Deus fez, porque não vamos atribuir a quem? E me parece que é possível que Deus esteja falando conosco, gaúchos, né? Pastor, você não é gaúcho, não. O meu coração, da nossa família gaúcha, nós escolhemos essa terra. Eu não vou nem falar do título de cidadão porto-alegrense que agora eu tenho, porque isso não tem valor se o coração não é gaúcho, é ou não é? Estou falando do coração. Deixa eu falar, amado. Será que a gente não está discernindo espiritualmente? Será que Deus não está querendo dizer para nós gaúchos que nós estamos como a nação de Judá, correndo o risco de escolher viver sem Deus? E achando que isso não tem consequência, Deus tem que tocar uma trombeta e tocar nas nossas coisas, na nossa terra, na nossa economia, para que a gente recomece, e no recomeçar a gente possa dizer, vem cá, por onde eu vou? E de repente, tateando, a gente diz, Pai, eu acho que é Deus, eu tinha esquecido dele. Nós estivemos em Lajeado, no encontro para os pastores do estado, onde nós estávamos com aqueles vários pastores lá no estado. Foram para lá todos os pastores cujas igrejas, estamos falando de gente, né? Gente, como foi aqui na Monte Serra? Mais de 400 famílias foram atingidas da nossa igreja. Eu não sei se você sabe que a nossa igreja serviu, limpando e restaurando casas, e colocando dentro das casas de novo lá uma série de coisas, reconstruindo, ajudando famílias a serem reconstruídas aqui. Mais de 400 famílias foram abençoadas por essa igreja, só da nossa igreja. Sem contar os parentes, ou amigos, ou alguém que chegou numa visita que a gente fez. Mas esses pastores reunidos lá, eles estavam todos sofrendo a dor de famílias, alguns deles da sua própria família que perdeu tudo. E nesse cenário, amados, eu creio de todo o meu coração que Deus, que nos ama, preste atenção. A Bíblia diz que quando Ele faz uma ferida, Ele cura. Amém, irmãos? Ao mesmo tempo que essa inundação veio como uma força de uma disciplina espiritual, vem junto um amor que move o Brasil e move o mundo, e vai dizer, não, mas do mesmo jeito que eu vou ferir, eu vou levantar esse estado. Eu vou levantar essas famílias, eu vou dizer que há alguém que os ama. E o Brasil e o mundo se move, manda recurso, carretas, mantimentos para a gente, para dizer o quê, queridos? Para dizer o quê para nós? Diz aí. Fala assim, que eu amo vocês, gaúchos. Eu não me esqueci de vocês no meio da dor. O que Deus tentou falar com a gente, querido? Eu amo vocês, vê se vocês prestam atenção, não sigam seus caminhos sem mim. É esse o grito que Deus está fazendo aqui. É isso, porque Deus não tem prazer em devastar ninguém, nenhuma terra, amado. O que Deus quer é nos abençoar, o que Deus quer é prosperar. A promessa dele era de bênção na terra. Mas quando nós amamos a terra mais do que a Deus, quando nós amamos as coisas mais do que a Deus, quando nós colocamos outras coisas no trono do coração mais do que Ele, quando nós rebelamos contra Ele, Ele tem que tocar em nós. Ele vai tocar no povo, no corpo, na saúde, nas emoções, e vai tocar na terra, vai tocar na tua economia. Por quê? Porque todas essas coisas não valem nada em relação ao que Ele vale para você. Como está a condição da tua terra hoje? O abandono de Deus, o desprezo a Deus, a rejeição, por vezes, faz com que a nossa terra seja devastada, destruída, desolada.
Muitas vezes isso desemboca na minha empresa, no declínio dos nossos negócios, dos bens, dos recursos, e nós vamos ficando vulneráveis ao inimigo como a nação de Judá. Mas em meio a tudo isso, querido, preste atenção. Em meio à condição do povo, física, emocional, da terra, algo interessante acontecia, preste atenção. O povo continuava cultuando a Deus. O povo continuava se encontrando para oferecer ofertas, sacrifícios a Deus. O povo continuava oferecendo holocaustos, seguindo a prática comum da vida religiosa deles. Mas aquilo, querido, não significava mais nada para eles. Aquilo era uma expressão de uma religiosidade sem vida. E Deus, agora na visão, vai revelar para o profeta, não só a condição física, emocional, fruto do distanciamento de Deus, ou a condição da terra que agora tocaria nas suas coisas, na sua economia, na sua subsistência. Agora Deus vai dar uma fotografia e vai mostrar para o profeta que a coisa é muito mais profunda, que nem o culto mais, nem a espiritualidade deles tinha mais saúde. E Deus tem que trazer essa revelação. E Deus vai fazer isso de uma forma tão forte. É uma espécie de repreensão. Eu quero que você acompanhe comigo o texto. Versículos 10 a 15. Olha lá. Olha comigo. Agora Deus vai revelar a condição do culto. E ele começa dizendo assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Bom, mas por que chamou a nação de Judá de Sodoma e de Gomorra? Preste atenção. Porque Deus se referiria a eles acerca de uma situação muito distante em tempo na história. É porque o que Deus estava dizendo é o seguinte: Deus estava falando para a nação de Israel que as escolhas que eles estavam fazendo na sua vida eram da mesma proporção e dimensão do que Sodoma e Gomorra haviam feito. Havia impiedade, havia absoluto desprezo de Deus como em Sodoma e Gomorra, e por isso Deus agora se dirige a eles como se fosse Sodoma e Gomorra. E aqui há duas coisas, duas palavras, dois chamados importantes. Fale comigo: ouçam a palavra do Senhor. Escutem a instrução do Senhor. Perceba que Deus está aqui deixando tão claro que eles precisavam ser restaurados. Porque Sodoma e Gomorra eram cidades que foram destruídas pela sua condição. E Deus estava dizendo: ei, ouçam Sodoma, ei, escutem. E me encanta como Deus os chama para entender, preste atenção, que a nossa restauração passa por ouvir a palavra de Deus e por escutar a instrução do nosso Deus. Essa semana nós vamos começar o Freedom. O Freedom é uma ferramenta que nós como igreja estamos entrando no 3º ano dela. Nós já vivemos como pastores, toda a nossa equipe pastoral. Ele acontece em grupo de até 12 pessoas. De casa em casa também. E o grupo Freedom, ele tem uma fundação completamente bíblica para te ajudar no teu processo de restauração, no teu processo de libertação. Você vai dando passos, né? Você vai dando passos semana a semana, temas diferentes. Nós já vivemos isso muitos anos aqui, como Celebrando a Restauração. É um outro programa que agora ele está na prateleira, deve voltar o ano que vem. Mas o Freedom é um programa de 12 semanas. E cada semana há um tema de abordagem para te conduzir no teu processo de libertação. Mas nesse processo, nós estamos animadíssimos. Por quê? Porque a instrução toda da libertação e da restauração tem fundação bíblica. Você vai ser conduzido pela palavra, pela palavra, pela palavra. E além da palavra, o louvor, e além do louvor, a oração. As 3 ferramentas que Deus vai usar nesse processo de libertação. Nós estamos felizes porque, fechando uma série de restauração, nós seguimos com grupos que foram abertos, e para a glória de Deus nós estamos com mais de 500 pessoas que farão Freedom. Olha que lindo isso. Nós temos 3 igrejas, uma do Paraná, outra daqui do interior, lá de Santa Maria, e outra aqui de Cachoeirinha, que farão paralelamente com a gente na conferência
do Freedom, que é a última semana, estaremos todos juntos, virando do Paraná, de Santa Maria, todo mundo junto aqui. Mas preste atenção, deixa eu falar uma coisa aqui. Embora nós acreditemos que o Freedom ele vai cooperar para nosso processo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem restaura é Jesus. Fala comigo, Jesus que restaura. Isso significa que se você não está no Freedom nesse semestre, não ache que você precisa entrar no grupo Freedom para você ser restaurado. Porque Freedom nunca existiu na história. E Jesus já faz milagres de restauração há muitos anos na vida. Há muitos e muitos séculos. É uma ferramenta que tem cooperado, tem sido bênção. Nasceu nos Estados Unidos, nós fomos a igreja que tivemos o privilégio de traduzir o material para o Brasil. Vivenciamos já, mas é uma bênção, mas deixa eu falar uma coisa. O texto aqui está dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Escutem a instrução do nosso Deus. O que Deus está dizendo, querido, é que restauração acontece quando nós somos ministrados pela palavra, instruídos pelo Senhor, e nós praticamos aquilo que Ele instruiu. É sobre isso. Significa que você precisa continuar o seu processo de restauração, independente de Freedom ou não, porque é sobre dar as mãos ao Espírito. A nação de Judá estava emocionalmente, fisicamente, completamente má. A terra estava sem provisão, a realidade econômica da nação também estava comprometida, mas Deus agora revela a condição do culto da espiritualidade. Olha só, vamos seguir o texto. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Eu queria que você prestasse atenção agora em algumas palavras fortes que vão aparecer aqui. Deus começa dizendo assim, para quê me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos. Chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados, reuniões. Eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, imagina Deus falando para seu povo, para os seus filhos, quando vocês pedirem em oração algo, eu vou me esconder de você, mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não vou escutar. Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Observe os termos fortes aqui. Para quê? Chega. Não tenho nenhum prazer. Parem, não consigo suportar seus cultos, suas assembleias. Isso tem sido um fardo para mim. Eu não as suporto mais, não escutarei as suas orações. Amado, agora você precisa voltar ao posicionamento da paternidade. Porque o texto começa dizendo, eu os criei, vocês são meus filhos, eu ajudei vocês crescerem, vocês cresceram, mas agora vocês se rebelaram contra mim. Eu quero que vocês ouçam essas palavras de Deus agora, não como palavras de alguém que está sendo resistente, é alguém que está chorando, é alguém cujo coração está olhando para os filhos dizendo, chega! Ei! Meu filho, não vai por aí, eu não aguento mais isso, eu não posso te ver desse jeito, você está se quebrando. Querido, isso aqui é um grito de amor de Deus, são expressões de um pai que está dizendo assim, você não pode continuar mais vivendo a vida como se estivesse tudo certo, vivendo um engano, não pode, não pode, não pode. Esse texto me mostra, sabe o que? Todas essas expressões, elas revelam que a nossa rejeição a Deus e a sua palavra e as suas instruções, ela gera algo no coração de Deus. Não sei se você está entendendo, querida, que a nossa resistência como filhos dele, ao que ele quer fazer em nós, causa uma dor no coração dele.
Podemos, queridos, estar sinceramente errados, oferecendo a Deus nosso culto, como a nação de Judá estava, porém, sem qualquer efeito espiritual saudável. E a razão dessa postura de Deus, como pai para os seus filhos, é que Ele está olhando as escolhas e dizendo: vocês estão com as mãos cheias de sangue. As ofertas de vocês, elas não servem, elas não combinam com quem eu sou. Não. E Ele vai expressar isso. E aí a gente volta para o versículo 4, quando Ele diz assim: vocês abandonaram a mim, vocês desprezaram a mim, vocês me rejeitaram, e agora vocês vêm e apresentam essas ofertas, esses holocaustos, isso não serve para nada. Sabe por quê? Porque a adoração verdadeira, ela flui de um coração quebrantado e contrito. Ela é interior, ela não é exterior, não é sobre as mãos levantadas, não é sobre o que nós declaramos, mas é o que nós demonstramos de dentro para fora. E Deus está dizendo: eu estou vendo lá dentro, você está muito longe de mim. Judá tinha escolhido deliberadamente viver por si mesmos, na corrupção dos seus corações, abandonaram a Deus, mas cultivaram o culto público. Porém, lá no íntimo, lá no invisível, eles cultuavam a si mesmos. Eles exaltavam os seus desejos e pensamentos. Eles alimentavam as suas próprias vontades. E Deus está dizendo: que culto é esse que vocês estão me oferecendo? Eu quero que você entenda que a gente está vendo aqui uma visão. Deus dando uma visão para o profeta, da realidade espiritual. Querido, eu quero que você entenda que eu posso enganar quem eu quiser, você pode enganar quem você quiser. Mas eu quero que você entenda que chega um momento que Deus, que nos conhece e nos ama porque nós somos filhos, Ele vai revelar aquilo que ninguém vê. Porque um pai que ama não pode deixar a gente viver na nossa hipocrisia. Por que Deus faz isso? Por que Deus está revelando exatamente aquilo que ninguém sabia do povo? Por quê? Por que você acha? A resposta é só uma: porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele me ama. É por isso. Isso é amor, querido. Isso é amor. A pergunta é: o que fazer agora? Nós vimos a condição emocional do povo, nós vimos a condição física, a condição da terra, a descrição da condição do culto. Mas a pergunta é: como nós vamos sair desta condição? O que Deus propõe para ajudar a sair dessa condição? Essa é a resposta importante da noite hoje. É entender que Deus quer tirar Judá desta condição física, emocional, econômica e espiritual de decadência. Deus então vai chamar a nação, preste atenção, para uma conversa. Olha comigo os próximos versículos 18 a 25 e 28. Ele fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Olha a boa notícia: embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Está falando de Jerusalém. Antes ela era cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Queridos, deixa eu só dar uma pausa aqui. Uma das coisas para mim mais lindas que aconteceu essa semana foi no meio de tudo que a gente estava correndo aqui para deixar tudo organizado. Quando aconteceu a situação, toda a igreja nós paramos para poder socorrer a viúva e os órfãos. E a palavra nossa de ordem da nossa liderança, foi nós: gente, todo mundo para o que tiver que parar. E agora é o seguinte, vamos parar para isso, vamos cuidar. E a conferência vai acontecer.
Porque uma igreja que quer viver como Jesus, ela vai entender que a sua missão ela é gente, ela não é prédio, ela não é estrutura. A estrutura ela só serve se ela servir a missão, senão ela não serve para nada. A estrutura sem a vida não tem propósito. Mas o texto continua e Deus está falando sobre isso. Deus está falando, aquela liderança não defende mais o órfão, nem a viúva não se importa. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel anuncia: eu vou derramar minha ira sobre os meus adversários, me vingarei dos meus inimigos. Eu voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, os que abandonam o Senhor perecerão. Deixa eu fazer alguns destaques aqui, fundamentais. Primeiro, é o convite. Começa assim. Coloca o texto de novo, por favor. Olha lá. Venham, vamos refletir juntos. Fala comigo. Venham, vamos refletir juntos. Quem está fazendo esse convite à nação de Israel é o Senhor. Por que juntos? Olha aqui para mim. Porque no nosso coração, quando ele está distante de Deus, ele está rebelde, resistente, e Deus faz a fotografia da nossa condição, a nossa tendência, sabe qual é? Ficar envergonhado. Quando Deus bate a fotografia da nossa realidade, a nossa tendência é ficar culpado. A nossa tendência é achar que Deus não nos aceita mais. Mas olha que pai tremendo. Ele diz: ei, vem cá, vamos refletir juntos. Juntos por quê? Porque o próprio pai que está denunciando, ele está dizendo assim: vem para cá, porque eu não vou desprezar você. Eu vou te amar. Eu vou com você nessa sua jornada de restauração. Nós vamos fazer de mãos dadas essa jornada. Porque a despeito do que vocês fizeram, Judá, eu os amo. Vocês me abandonaram, mas eu não vou abandonar vocês. Eu farei com vocês essa jornada. Ei, você está aqui? Deixa eu te dizer, não tenta viver a tua restauração sozinho. Porque na restauração, o primeiro passo é enxergar a nossa realidade, e ela vai doer. E nessa hora uma voz vai dizer: se esconde. Sabe lá no jardim? Corre para trás do arbusto. E Deus vai dizer: ei, onde é que você está? Lá no jardim um homem e a mulher não entenderam. Deus estava querendo fazer já uma obra logo neles, e eles fugiram, se esconderam. Por isso que o convite hoje é: corre na direção dele, abraça a restauração. Na verdade, deixa eu te fazer entender, abraçar de vez a sua restauração é abraçar de vez a Deus. É sobre isso. É sobre dizer: Deus, eu preciso de ti, Senhor. Sim, como Judá eu me rebelei, como Judá eu rejeitei, eu abandonei, eu fiz do meu jeito, eu me quebrei, mas Ele está dizendo: vem, vem, vem. E você abraçar a sua restauração é você correr na direção dele, como aquele filho voltou para casa e encontrou um pai que caminha na direção lá e abraça-o. E abraça-o. Ele vai seguir com você de mãos dadas. Ele vai conduzir você. Os versículos 18, eles mostram exatamente o poder desse encontro. O que acontece quando você abraça Deus? Olha o que Ele vai fazer. Ele diz: embora os seus pecados sejam vermelhos, os nossos como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Amém? Olha só, embora sejam rubros os nossos pecados como a púrpura, eles vão se tornar brancos como a lã. Olha a obra que Ele vai fazer em você. É isso que Ele faz. É isso que Ele quer fazer hoje em você. É isso. Ou seja, a porta da restauração é o arrependimento dos nossos pecados e a volta definitiva para aquele que é Deus, é o único capaz de nos restaurar. Ele inicia essa obra, e a obra que Ele faz, Ele começa pelo perdão, e essa obra ela é completa e definitiva.
E aí, falando sobre isso, ele diz: se você voltar a Judá, presta atenção, a cidade que era infiel, ou que era fiel, que um dia foi fiel e se prostituiu, ela vai retornar a ser fiel. Ei, você foi um homem, uma mulher fiel, mas se prostituiu, deixa eu te dizer, volta para ele que Deus vai restaurar a tua dignidade, a tua moral, a tua honestidade, a tua integridade. Ele está dizendo: ei, a cidade que era justa e cheia de retidão, mas foi corrompida, agora será habitada novamente pela justiça e pela retidão, se vocês voltarem. A prata que tornou-se escória e o licor que ficou sem sabor, voltarão ao seu estado original e ao seu sabor, se vocês voltarem. Ou seja, o que o texto está dizendo é que quando nós voltamos para Deus, Deus restaura a moral, Deus restaura virtudes, Deus restaura a qualidade, a riqueza, a integridade, a honestidade da cidade e dos seus líderes, pois até a liderança que se tornou amiga do suborno, amiga de ladrões, correndo atrás de presentes e desprezando o direito dos órfãos e das viúvas, seria restaurada e será, se voltar. Sabe por quê? Porque tudo em Deus pode ser restaurado. Fala comigo, tudo em Deus pode ser restaurado. Há um poder restaurador em Deus capaz de mudar nossas vidas, nossos destinos, nossa história. Deus nos ajuda a lidar com o nosso passado, ressignificando. Ele nos capacita para vencer os desafios do presente, e Ele nos convida para dar as mãos a Ele, para receber o seu futuro reservado para as nossas vidas. Deus está chamando Judá, Jerusalém, para um novo tempo. Algo novo está para acontecer, mas eles precisam abraçar de vez o processo de restauração. Deus está chamando você. Eu quero concluir. A pergunta é: o que falta para você? Falta alguma coisa para você abraçar o seu processo de restauração? Igreja, eu peço que vocês orem pelo Freedom, que começa amanhã. Essas mais de 500 pessoas, são 12 semanas, orem para que eles prossigam nesse processo. Mas ore pela igreja inteira, vamos orar uns pelos outros, os que estão vendo Freedom, para que Deus continue a obra de restauração na igreja como um todo. Porque é o Espírito, é a palavra que vai gerar isso. Mas nesse momento final, eu quero ler os versículos 24 a 27. Porque Deus executa profeticamente a restauração. Mas Ele, nesta palavra profética sobre o que Deus vai fazer de restauração, Deus também vai trazer uma palavra dizendo assim: e se você se recusar à restauração, você vai ter consequências duras. Isso é muito ruim. Igreja, olha só o que Deus vai falar. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Você precisa entender para que Deus está falando isso aqui. Deus não está falando isso aqui para as nações estrangeiras. Ele começa a falar para as nações estrangeiras a partir do capítulo 13 de Isaías. Aqui Ele está falando para o seu povo que endureceu o coração. Ele diz assim: eu vou ter que remover a impiedade, a impureza, mesmo que você não queira. Aí Ele começa a dizer: eu restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida. Aqui a palavra do hebraico, você pode usar a palavra, Sião será purificada com justiça, com retidão os que se arrependerem. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: isso é o que eu farei se você entrar pelas portas do arrependimento, abraçando de vez a sua restauração. Mas, preste atenção, se você resistir, eu ainda assim farei tudo o que precisar para restaurar Judá, para restaurar Jerusalém. Mas você que resistiu, você vai ser destruído. Uau! Isaías 1:28. Mas há um detalhe para mim aqui que eu quero terminar com ele. Os versículos 29 a 31. Deus não deixa de fora uma informação importante para o profeta.
Por quê? Porque no meio de toda aquela injustiça e abandono de Deus, eles haviam escolhido cultuar os deuses cananeus, e Deus tem que denunciar isso. E Deus fala, versículo 28 a 31, vocês se envergonharão dos cavalos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Deus está dizendo essas últimas palavras para aqueles que estão resistindo à restauração, para aqueles que estão endurecidos. Ele está dizendo, vocês serão como um terebinto, que era uma árvore grande, forte, cujas folhas vão cair como um jardim sem água. E ele vai dizer, o poderoso, coloque entre aspas agora, o poderoso se tornará como estopa, porque poderoso só Deus é. E a sua obra como fagulha, ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Aqui, querido, presta atenção, 3 símbolos importantes: carvalho, jardins e água. Preste atenção, carvalhos representando o símbolo de força e poder, jardins, símbolo de beleza e perfume, água, símbolo de paz e refrigério. E o que Deus estava dizendo à nação de Judá é que toda força e poder sem Deus, toda beleza e perfume sem Deus, toda paz e refrigério sem Deus são falsas. Preste atenção, são falsas. Mas elas representam a ilusão humana e a sedução maligna de tornar sagrado e venerável tudo o que puder interferir você de abraçar a sua restauração em Deus. Mas é a falsa beleza, é a falsa força e poder, a falsa beleza e perfume, a falsa paz e refrigério. Por quê? Porque sem Deus tudo isso é falso. E no caso aqui ele estava se referindo naquele momento, querido, a exatamente a forma em que havia a prática cultural relacionada à fertilidade dos cananeus e que havia sido introduzido na nação de Judá. E Deus vai dizer, sabe qual vai ser o fim se vocês continuarem duros? Vergonha, decepção e queda. Deus vai falar de maneira tão séria porque Ele ama. Eu penso que o maior impedimento dentre outros que existem de nós adentrarmos no nosso processo de restauração é o orgulho. Eu quero dizer para você hoje que nós precisamos vencer o nosso orgulho, porque o final do poderoso em si mesmo, do orgulhoso, do obstinado e de todos os seus feitos, será a destruição completa. Tudo será queimado e ninguém conseguirá salvar, é o que o texto diz. Por isso que aí Deus aponta o verdadeiro caminho da restauração. E Ele diz, venham, venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Sabe por quê, querido? Porque toda restauração começa em Deus e toda restauração termina com Deus. Mas veja a promessa para quem decidir. Ei, olha aqui, veja a promessa para quem decidir obedecer de coração e abraçar o caminho da restauração. Vamos terminar com esse versículo, versículo 19, olha lá. Porém, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Ei, que tal isso? Que tal isso? Essa é a promessa para quem decidir abraçar a restauração. O que Deus estava dizendo para a nação de Judá era sobre eles voltarem para Ele, fazerem o caminho humilde de volta a Ele e abraçarem. Venham, 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 porque eu vou purificar vocês. Mas não vai parar na purificação. Vocês vão voltar a colher os melhores frutos da terra. Era sobre o coração, percebe? Era sobre o coração. Eles seriam abençoados, porque o plano de Deus é abençoar o seu povo. Lembra lá? Fala comigo, terra, bênção e descendência. Igreja, presta atenção aqui. Se todos nós, eu e você pessoalmente e resolutamente estivermos dispostos a abraçar a Deus, porque abraçar o processo é abraçar a Deus,
a promessa é que nós comeremos os melhores frutos dessa terra. E aí, topa? Eu quero pedir que você que deseja abraçar o processo da sua restauração, ou que você vai dizer assim: Técio, graças a Deus eu estou vivendo, mas eu quero permanecer nele. Eu quero que você fique em pé agora. Eu quero que você fique em pé e você diga: Deus, eu quero abraçar o meu processo de restauração. Pode levantar aí onde você está, queridos. Aí onde você está. Deus, eu quero viver. Eu quero abraçar. Queria que você que está em pé agora virasse para o seu irmão e falasse para ele uma palavra profética: irmão, nós vamos comer os melhores frutos dessa terra. Fala para ele: nós vamos, porque há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa aqui. Feche os seus olhos. Eu quero orar hoje com pessoas que estão aqui e que querem entregar a vida a Jesus hoje à noite. Pessoas que querem ter um encontro com Cristo. Sabe por que é importante eu orar por você? Eu quero convidar todos a ficarem em pé agora, por favor. Todos vocês que estão aqui, fiquem em pé, por gentileza. Nós queremos dar uma oportunidade para você que está aqui hoje, um amigo, um convidado, uma convidada, a entregar a sua vida a Jesus, a fazer uma aliança com Ele hoje à noite aqui. Por quê? Porque restauração não pode acontecer sem Ele. A porta de entrada para a restauração é a compreensão de que existe um Deus, de que nós somos pecadores, de que nós temos vivido a nossa vida errando o alvo. A palavra pecado é errar o alvo. Nós estamos longe do alvo de Deus para nós. Mas Deus trouxe você hoje aqui à noite porque Ele ama você e Ele tem um plano de paternidade com você. Ele não apenas criou você, mas Ele deseja assumir a paternidade na sua vida. Ver você crescer, ver você andar com Ele e conduzir você para esse ambiente de terra prometida que Ele tem, de bênçãos que Ele tem, que vão derramar sobre sua descendência e pela sua descendência abençoar todas as nações da terra. Então quero convidar a igreja a orar e quero convidar você que está aqui hoje, que deseja entregar a sua vida a Jesus, para fazer esta oração. É uma oração de arrependimento, mas de convite a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E se você deseja hoje fazer isso, repita essa oração comigo. Fale desta maneira, mas fale com fé, fale de coração. Fale para Deus agora. Diga: Deus, obrigado pelo seu amor por mim, por não desistir da minha vida. Obrigado, Deus, por me amar. E mesmo que eu esteja errando o alvo até hoje, eu quero agradecer por essas palavras que eu ouvi aqui hoje. Porque, embora algumas delas tenham sido duras, são palavras de amor para com a minha vida. Tu não desistes de mim, Deus. Tu não desistes de mim. Deus, hoje eu quero voluntariamente, de coração, pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, confessá-los a Ti. Eu quero colocar a minha fé em Ti, Jesus, a partir de hoje, ter um relacionamento contigo. Eu te convido para ser o meu Pai. Eu quero ser teu filho, tua filha. Deus, entra no meu coração agora, através do teu Espírito Santo. Vem fazer morada em mim. A partir de hoje, Jesus, eu quero dar as mãos para Ti e viver o meu processo de restauração, sendo conduzido por Ti. Eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração aqui hoje pela primeira vez? Levanta bem alta a sua mão, por favor. Amém, 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 amém. Deixa sua mão levantada aí. Deixa sua mão levantada, por favor. Quem está vendo essa pessoa, dá um abraço nela aí. Dá um abraço e diz: bem-vinda, família de Deus. Bem-vinda. Quem está perto, dá um abraço nessas pessoas e diga: bem-vinda, família de Deus. E por favor, convida essa pessoa para vir aqui. Eu gostaria de dar um abraço a vocês, em vocês. Gostaria de poder clamar a Jesus pela vida de vocês hoje aqui. Se você puder sair do seu lugar com essas pessoas, venham aqui à frente. Nós vamos cantar essa música e você sai do seu lugar e vem aqui. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo a esse caminho da restauração com Jesus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Oh, Ele ama você. Sobre toda a minha
glória a Deus, bem-vinda, bem-vinda a esse caminho de restauração. Ele ama você, Ele ama você. Vem aqui, vem aqui. Jesus. Bem-vindo a esse processo de restauração. Jesus, eu quero declarar. Fiquem bem pertinhos aqui, queridos. Bem-vindo, querido, a essa jornada com Jesus maravilhosa. Amados, amadas de Deus, bem-vindos a esse caminho. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Bem-vindo, querido, pelo seu testemunho. Obrigado. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda a essa jornada de restauração com Jesus. Bem-vinda, querido. Bem-vinda a essa jornada com Jesus. Que Deus te abençoe. Ele vai fazer com você essa jornada. Amém. Aleluia, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo a parte de Deus para você, porque você é amado dele. Bem-vindo. Bem-vindo a essa jornada com Jesus. Fique de vontade com ele. Ele vai fazer com você a jornada. Ele é maravilhosa. Creia, confie, descanse seu coração. Sobre toda a alma e Glória a Deus, glória a Deus. ansiedade e medo saiam agora. Ele vai fazer com você. Clamo, Jesus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo a essa jornada. Teu nome é cura, é poderoso Você vai se surpreender. e me atrai. Ele vai fazer a jornada. Ele vai te guiar. Deus te abençoe. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem transformar. Bem-vindo a essa jornada com ele. Teu nome é cura, Pra ele. é poderoso e vida traz. Destrói cadeias, dissipa as Ele vai trevas. fazer com você, viu? Ele vai lhe conduzir dentro dos seus cabelos. Queridos, nós vamos orar com essas pessoas aqui. Nós vamos convidar vocês para fazer uma oração e depois algumas pessoas ali fazem um sinal assim pra gente. Aquelas pessoas lá, olhem para lá. Aquelas pessoas, eu vou pedir para os líderes de células que estão aqui que possam também entrar lá na sala para estarem acompanhando esse momento junto com nossos pastores, para que possamos orar com essas pessoas e abençá-los. Nós queremos orar com vocês, ouvir o coração, entregar um cafuné de Deus para vocês lá também. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui. A jornada da restauração, ela é um processo que começa hoje, mas nunca mais vai se acabar. Ela vai ser completada por meio de Cristo Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja ou quando Ele nos chamar. Então, até o fim da nossa vida, é uma jornada, um dia de cada vez. E o importante é que você, me dê sua mão aqui, por favor, dê sua mão aqui. Que você não solte a mão dele. Que você não solte a mão dele. Porque Ele que vai conduzir vocês, é Ele que vai dirigir vocês. Agora eu quero que vocês virem para lá, por favor, virem para lá, todo mundo olha. Tá vendo esse povo todo aí? Estendam as mãos para cá, agora na direção deles. Essas mãos estendidas têm dois significados para vocês. Sabe qual é? Que nós vamos orar para abençoar vocês agora no nome de Jesus, pedindo que Deus venha sobre vocês para abençoá-los. Mas essas mãos significam mais do que isso. Significa que vocês podem contar conosco. Vocês não vão fazer a jornada sozinho, porque a restauração ela é pessoal, mas coletiva. Ela é uma escolha pessoal, mas ela é uma jornada onde a gente tem uma família para fazer conosco. Então, igreja, vamos abençoá-los, vamos orar por eles. Pai amado, que estão essas pessoas hoje entregando suas vidas a Ti, convidando o Senhor para vir ser o Senhor, governar, reinar absolutamente sobre eles. Pai, nessa noite nós os entregamos a Ti, para que o Senhor possa hoje aqui batizá-los com o Teu Espírito, Senhor. Vir fazer morada permanente sobre eles. E Deus, no nome de Jesus, nós oramos para que hoje eles sejam realmente, Pai,
tomados, invadidos, mergulhados na vida de Deus, inseridos no corpo de Cristo, e que a partir de hoje, Pai, a obra que vai começar neles agora será completada no dia de Cristo Jesus. Pai, nós os abençoamos e como igreja agora estendemos nossas mãos dizendo: Pai, vem sobre eles, quebra, ó Deus, na vida deles tudo aquilo que não é teu. Deus, que todo laço, vínculo seja hoje aqui desfeito, e que apenas a aliança com Jesus prevaleça agora até o último dia das suas vidas. Pai, nós também, como discípulos, como família de Deus, que já estamos vivendo e que estamos dando as mãos ao Senhor dia a dia para a nossa restauração, nós queremos, ó Deus, dizer para eles que eles têm uma família, ó Deus, uma família para crescer juntos, uma família para eles amadurecerem, para eles continuarem essa jornada, para eles iniciarem, para eles seguirem. Pai, que eles saibam que nossas casas, nossas famílias, tudo que somos e temos é do Senhor, para amar, para servir, para repartir, e que aqueles cresçam, aqueles amadureçam, e eles se tornem, ó Deus, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, que é o Senhor, ó Deus, e que na estação seca, ó Deus, as folhas permanecerão verdes, e eles continuarão, Senhor, dando frutos, porque eles estão enraizados em Jesus Cristo. Faz essa obra no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, para o louvor da glória do nome que é o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês, por favor, sigam aqui. Vamos lá para aquela sala. Igreja, adora o Senhor, celebra o Senhor.